Olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso trabalho irá abordar o tema de instalação elétrica de tomadas e interruptores. Este trabalho será apresentado à disciplina de instalações elétricas ministrada pelo professor Rafael Abrantes. Equipe responsável: Jair Pereira, Whindersson Silva e Vinícius Emmanuel. Este trabalho foi feito com base nas normas técnicas que regem os procedimentos de instalações elétricas, que são as seguintes: a NDU 001, norma de distribuição unificada, que é a norma da concessionária local, a Energisa, a norma 5410 de instalações elétricas de baixa tensão, a norma 14136, a norma de plugs e tomadas para uso doméstico e análogo de 20 amperes, 250 volts em corrente alternada, padronização. E a NBR 5444, a norma de símbolos gráficos para instalações elétricas prediais. Essa é a residência no qual será aplicado o projeto elétrico, uma residência unifamiliar com área total de 594,90 metros quadrados, com uma área construída de 135,20 metros quadrados, que dispõe de 8 ambientes. Temos a setorização com os ambientes e suas respectivas cores: verde para os quartos, azul para a sala de estar, amarelo para o hall, roxo para o WC social, vermelho na sala de jantar, marrom para a cozinha e azul para a área de serviço. Bem, dando continuidade à nossa apresentação, agora eu vou apresentar para vocês as marcações dos pontos de tomada, interruptor e pontos de luz em planta, certo? Aqui, como podemos ver, essa é a nossa planta baixa, certo? E logo ao lado tem uma legenda indicando o que é cada símbolo. Tem o símbolo e a descrição dele. Então, começando aqui, temos tomada baixa, 2P mais T 10 amperes. A gente tem um exemplo dela aqui na sala de estar. Seguinte, tomada média 2P mais T 10 amperes. Temos um exemplo na cozinha aqui, tomada média. Tomada alta 10 amperes. Temos um exemplo aqui no quarto 1. Aqui seria o que seria uma tomada de ar-condicionado. Duas tomadas baixas 10 amperes. Temos aqui ao lado do computador, certo? Duas tomadas médias. Temos aqui dentro da sala de jantar, logo acima desse aparador. Três tomadas médias. Temos aqui na sala de estar, que fica logo ao lado da TV e do ponto do cabo da TV. Partindo agora para os interruptores. De interruptor simples, eu vou ter esse exemplo aqui na sala de jantar. Esse interruptor simples aqui que aciona esse ponto de luz. Conjunto de dois interruptores simples. Temos esse aqui, ó, como podemos ver aqui no alpendre, ele vai possibilitar que a gente ligue esse ponto de luz e esse ponto de luz, cada chave ligando um interruptor. Um interruptor paralelo three-way. Temos um exemplo aqui na sala de jantar. Esse interruptor e esse interruptor A ligam esse ponto de luz. Um interruptor paralelo three-way mais uma tomada 2P mais T 10 amperes. Temos o exemplo disso aqui no quarto 1 e no quarto 2. Esse interruptor com tomada fica ao lado da cama e logo na porta aqui, que é utilizado para obter uma mobilidade melhor de ligar e desligar a luz. Interruptor simples de uma seção mais tomada média 10 amperes. Temos aqui, certo? Na área de serviço, onde ele vai acionar esse ponto de luz e serve como tomada média também. Temos a própria indicação de ponto de luz. Esse número aqui, no caso esse 100, ele significa a potência de iluminação do ponto. Essa letra é referente ao interruptor que aciona ele. E esse local em vazio indica o circuito do ponto de luz. Como esse projeto ainda não tem circuito, essa parte ainda não foi inserida. Temos também aqui o QDC, que é o quadro geral de luz e força embutido. Ele vai ficar posicionado estrategicamente no centro da edificação para que se distribua de uma forma melhor os circuitos, certo?
E por fim, eu acho que eu esqueci de comentar antes, mas temos aqui também a tomada média 20 amperes. A gente tem um exemplo dela aqui na cozinha, que serviria para o micro-ondas. Bem, dando continuidade à nossa apresentação, agora será mostrado a vocês os esquemas de ligações feitas das tomadas de uso geral, ou seja, as TUGs. Esse primeiro exemplo é de tomada simples. Eu vou mostrar agora como é que é feita a ligação de uma tomada simples. Primeiramente, vindo os fios do QDC pelos conduítes, que são referentes ao circuito, nesse caso esse circuito de tomadas. Adotamos aqui as cores vermelha para o fio fase, azul para o fio neutro e verde para o fio terra. Após isso, será feita a derivação desses fios que passam pelo circuito direto ao ponto da tomada. Então temos aqui o fio fase que se deriva e vai ao borne esquerdo, o fio terra que se deriva e vai sempre localizado no borne central da tomada, e o fio neutro que vai se localizar no borne direito da tomada. Aqui ao lado a gente pode ver um exemplo desse tipo de tomada e ligação em nossa planta. Aqui, por exemplo, essa é a localização de uma tomada média localizada na cozinha em nossa planta. Bem, agora eu vou mostrar aqui para vocês como é feita a ligação de uma tomada dupla, ainda em TUG, certo? E mostrar onde ela se localiza no nosso projeto. Então, da mesma forma, a gente tem os fios que vêm pelos conduítes do circuito, que partem lá do QDC, certo? Dessa forma aqui vai ser bem semelhante à outra. Então a gente vai ter as derivações dos pontos, fio fase no borne esquerdo, fio terra no borne central e fio neutro no borne da direita. Para fazer essa ligação de duas tomadas em uma única caixa, é utilizada a técnica de jump, que seriam fazer essa ligação, puxar fios do mesmo tipo para o borne em seguida, como por exemplo tem aqui na imagem. Então foi feita a ligação dos fios aqui do conduíte direto nos bornes dessa tomada. Aí dessa tomada é feito um jump, ou seja, prolongando essa fiação para a tomada de cima. O nome dessa técnica é jump. E é uma tomada desse tipo, tomada dupla, ela fica localizada aqui em nosso projeto. Dentro do quarto 2, ao lado dessa mesinha com computador, que seria o quarto do filho, temos a representação de uma tomada baixa, no caso, uma tomada dupla baixa. Bem, encerrando essa parte de tomadas e de como é feita a ligação, eu vou mostrar agora como será a ligação de uma tomada de uso geral tripla, certo? Então vamos lá. Da mesma forma, a fiação vem pelo conduíte do QDC, é feita a derivação desses circuitos, desse circuito que passa para diretamente à tomada, certo? Puxado o fio fase no borne esquerdo, o fio terra no borne central e o fio neutro no borne direito. A partir disso é bem simples, vai ser utilizada a mesma técnica que foi utilizada na tomada dupla. Será feito um jump da primeira que foi ligada para a segunda e para a terceira, certo? A técnica, mais uma vez, utilizada é a técnica de jump para poder fazer essa ligação de tomada tripla. Em representação de planta e localização dela, a gente tem um exemplo aqui na nossa residência, que fica aqui na sala de estar ao lado da TV. Temos uma tomada tripla que está a média altura, localizada na sala de estar. Dando continuidade aqui ao conteúdo, vou falar agora sobre iluminação, sobre o interruptor de uma tecla ligando uma lâmpada. Para fazer essa ligação nós vamos precisar de um fio fase e um fio neutro, e aí nós vamos definir dois pontos onde esses fios vão fazer duas ligações, uma ligação de fase para o interruptor e uma ligação de neutro para a luz, e aí como é que esse circuito vai ser fechado? Nós vamos ter um retorno que vai ligar da luz para o interruptor. Esse tipo de ligação
nós vamos ter localizado aqui em planta na sala de jantar, como a gente pode observar aqui na imagem ao lado. Vou falar agora sobre o interruptor de uma tecla ligando duas lâmpadas diferentes, né? Para isso nós vamos precisar de um fio neutro e um fio fase, e aí da mesma forma do outro nós vamos definir os pontos que nós vamos fazer as ligações, né? E aí eu vou puxar um fio fase para o interruptor e vou puxar um único fio neutro que vai ligar as duas luzes. E aí a diferença desse fio para o nosso outro é que ele liga as duas luzes, né? E aí eu vou ter um retorno que vai ligar novamente essas duas luzes ao interruptor. E aí esse tipo de iluminação nós temos aqui no nosso alpendre, né? Alpendre, aliás, que está localizado aqui em planta nessa imagem aqui. Agora eu vou falar sobre o interruptor de duas teclas ligando duas lâmpadas diferentes, que aí para isso eu vou usar novamente um fio fase e o fio neutro. E aí eu vou colocar meus pontos, né, que eu vou puxar os fios. E aí o fase eu vou puxar aqui para o interruptor, e a diferença desse para o nosso outro exemplo que foi explicado anteriormente é que eu vou puxar um jump aqui para o outro interruptor. E aqui para as luzes, que são duas luzes diferentes, eu vou puxar dois fios diferentes do neutro. Que aqui uma vai para essa e outra para essa. E aí, os fios de retorno vão ser também separados, né? Um vem para um interruptor e o outro vem para o outro interruptor. E aí a localização em planta desse tipo de interruptor é aqui no nosso alpendre, que a gente pode perceber aqui que o nosso interruptor está localizado aqui e as luzes estão localizadas nas laterais. Agora eu vou explicar o interruptor paralelo three-way. E aí como é que funciona ele? Para ele eu vou precisar de um fio fase e um neutro. E aí eu vou fazer a ligação aqui. Vou colocar meus pontos e vou puxar um fio fase para o interruptor e um fio neutro para a luz. E aí a diferença desse para o outro é qual? O retorno vem para o interruptor que não recebe o fio fase. E aí como é que esses dois interruptores vão se comunicar? Eu vou puxar dois fios paralelos, um de um interruptor para o outro e o outro do outro interruptor para o que recebe o retorno. Um para o fase e outro para o retorno, né? Que são esses fios paralelos. A gente pode perceber aqui que esse nosso tipo de ligação está localizado aqui na sala de jantar, certo? Está localizado aqui na sala de estar, certo? E aí vamos passar agora para o nosso último exemplo, que é o interruptor de uma tecla ligando uma lâmpada mais uma tomada simples. E aí como é que vai ser essa ligação? Para ela eu vou precisar de um fio fase, um neutro e um terra, tá ok? E aí como é que eu faço? Eu vou definir os meus pontos novamente. A gente pode perceber aqui que eu vou ter vários pontos para fazer essas ligações. E aí vamos começar aqui pelo fase. Eu vou puxar um fase para o interruptor e um fase para a tomada. E aí aqui o fio neutro, eu vou puxar um para a tomada e um para a lâmpada, né? E aí, como é que eu vou ligar a lâmpada ao interruptor? Com um fio de retorno. Então eu vou puxar um retorno aqui para o meu interruptor. E aqui o que é que está faltando é só o fio terra que vai ser puxado para a tomada, não é? E aí aqui em planta ao lado nós podemos perceber a representação dessa tomada na área de serviço, tá certo? Bem, é isso, essa foi nossa apresentação. Obrigado pela atenção de todos.